Buenas, pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é um pouco diferente. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu opero o milho e quais os setups eu gosto de utilizar para operar o milho, e tá me dando bons resultados já faz um bom tempo, e eu acho um ativo fantástico, um ativo bem calmo, não é aquele frenesi que é o índice futuro do Ibovespa, então ele é um ativo mais tranquilo. Ultimamente tem tido até mais liquidez, que eu acho que o pessoal está começando a entrar um pouco mais e está tendo mais negócios do que há 6 meses atrás, 4 meses atrás, então tá bem tranquilo. Bem tranquilo, então tinha o oposto disso, né? José. Quem? 4 quer? Não tá aparecendo, mas eu não vou fazer movimento com a mão. Quer que eu me coce de propósito? Espreguice, sim. Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos lá então. Hoje o vídeo é um pouco diferente. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu opero o milho. Vou mostrar os setups que eu utilizo e explicar mais ou menos por que eu utilizo. E são setups que têm me dado bons resultados já faz um bom tempo. Então, obviamente que a gente não pode ficar travado nisso a vida inteira, tem que estar sempre buscando mudar e evoluir. E o mercado muda também. Às vezes o setup ele encaixa por um determinado momento, mas daqui a uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, aquele setup que a gente utilizava não muda mais. Por exemplo, pega um setup de FR14 há 2 anos atrás, funcionava perfeitamente. Hoje em dia está muito rápido. Então o FR14 começa a dar muito pouca entrada. Funciona, mas está mais lento. E aí perde boas oportunidades. Mas quero mostrar para vocês o que eu faço no contrato de milho. Eu vou mostrar em cima do CCM Fut, né, que é o contrato de milho futuro. Então não precisa ser direto no CCMX, CCMU, é a mesma coisa. O gráfico é exatamente o mesmo. Beleza? Vamos lá então falar sobre o milho, que é o que a gente gosta. Bom, eu vou colocar aqui um gráfico diário e vou voltar bastante tempo aqui no milho. Eu vou deixar aqui um padrão um pouco mais limpo. Aqui. Bom, eu criei aqui vários setups aqui embaixo. Eu utilizo basicamente esse milho que eu criei, às vezes o estocástico e FR2, mas não pelo FR2, sim pelas médias, né? O estocástico aqui e o milho. Bom, o que eu gosto de fazer no milho? Primeira coisa, eu tenho 2 médias móveis aqui, uma média móvel de 80 e uma média móvel de 8. Essa de 8, ela não é regra. Na verdade, as duas não são regra, tem que ser de 8, tem que ser de 80. Às vezes eu mudo de 8 para média móvel de 7, às vezes eu boto de média móvel de 9. Então, isso, conforme eu enxergo que o mercado está encaixando, eu mudo um pouco para mais, um pouco para menos, mas o fato é que média móvel exponencial, se botar de 8, 9, 10, não muda. O fato é ter uma média móvel um pouco mais lenta, uma média móvel um pouco mais rápida, pelo menos aí 10, 20 vezes uma em relação à outra. Primeiro setup que eu gosto de fazer e funciona muito bem. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. O milho, ele é um contrato extremamente tendencioso, ou melhor, ele opera muito em tendência. Milho e boi, na verdade. Então ele é um contrato futuro, que ele geralmente opera em tendência, e essa tendência permanece por muito tempo. Tá? Então, assim, se ele fizer uma tendência de alta e marcar uma tendência de alta, ele vai continuar na tendência de alta, pelo menos até marcar um bom ponto de reversão. E se ele fizer uma tendência de baixa, ele vai continuar essa tendência de baixa, pelo menos por um bom tempo, até marcar um ponto de reversão, um fundo duplo ou algo assim. Beleza? Com base nisso, qual que é o melhor modo de operar com tendência? Média móvel. Porque se tu tem uma média móvel apontando para cima, significa que tu tem uma tendência de alta. Se tu tem uma média móvel apontando para baixo, significa que tu tem uma tendência de baixa. Simples, não tem mistério. É fácil colocar isso no robô e ensinar isso para ele e vai funcionar. Beleza? Então, voltando aqui para o gráfico, o que eu tenho aqui? Um dos setups que eu gosto de fazer é cruzamento de médias móveis.
Ah, mas não dá entrada toda hora. Não dá. Às vezes não dá. Muitas vezes não dá. Mas quando dá, geralmente dá uma entrada a mais longo prazo e tu fica posicionado por um bom tempo. Certo? Então, eu prefiro operações que eu consigo me posicionar e ficar posicionado nelas por um bom tempo do que operação todo santo dia, toda hora, ou operações de day trade muito curta que dá muito mais estresse. Eu prefiro ir mais tranquilo e fazer uma boa operação longa, geralmente aumentando a mão ao longo do caminho, que para mim funciona muito melhor. Então aqui voltando, o milho deu uma boa puxada nessas últimas semanas aqui, né? Eu estou no gráfico diário. Utilizando o gráfico que eu uso, quais os tempos gráficos que eu uso? Diário, 60 minutos e 120 minutos. Basicamente são em cima desses três que eu faço a operação. Olho também gráfico semanal e até mensal para ter uma ideia de como é que funciona. E gosto de fazer muito backtest lá no Excel para ver como é que se comporta em determinadas etapas do ano. Eu vou fazer alguns vídeos aqui mostrando como foi esse backtest. Nós estamos em setembro. Como é que ele se comportou em setembro de 2019, setembro de 2018, setembro de 2017? Gosto de buscar o máximo que eu consigo. É só vir aqui, botar aqui, exportar para Excel, que eu consigo montar várias tabelas e várias planilhas e gráficos lá, e eu consigo ter uma ideia de como é que o milho se comporta durante um certo período do ano. Porque é um ativo que tem safra, tem colheita, tem plantação, tem a parte de venda, tem a parte de retenção. Varia muito com a questão dos portos lá nos Estados Unidos, o porto de Chicago. Então tem alguns padrões durante o ano. Isso é interessante a gente observar. Mas beleza, voltando aqui nas médias móveis, o que a gente tem? Um bom ponto de entrada aqui. Média móvel de 8 cruzando a média móvel de 80. A média móvel de 80 estava apontando para cima, a média móvel de 8 apontando para cima. No diário, fechando um candle. Eu gosto de trabalhar com candle fechado acima da média. Então aqui fechou o candle, mas não tinha cruzado. Chegou aqui, cruzou, fechou esse candle. Aqui um bom ponto de entrada. E obviamente ele marcou aqui um fundo, ó, e já tinha até marcado uma região aqui que ele ficou parado. A gente parou o vento aqui, que foi uma consolidação, rompeu essa consolidação e foi embora. Então uma entrada aqui, subiu. Stop aonde? Stop aqui abaixo. Quase 3 pontos. Ou, se for um pouco mais arriscado, quiser ser um pouco mais rápido, dá para botar stop aqui abaixo. Eu não recomendo, porque esse movimento de trás aqui foi um pouco alto, então poderia entrar nesse candle aqui, ele ainda dá uma patinada e subir. Tá? É normal acontecer isso. Então o stop técnico ideal aqui atrás. Mas aqui funcionaria nesse caso. Agora depois que o mercado foi, é fácil de ver, mas na hora a gente não sabe. Beleza, uma entrada aqui. Já fez aqui em 8 dias quase 5 pontos, depois voltou quase para o 0 a 0 aqui. E foi indo, chegou a dar 20,32 pontos, caiu de novo e foi. Ou seja, deu uma queda forte aqui, mas estaria posicionado. Bom, é uma boa entrada. Poderia ter, a hora que ele chegou aqui, rompeu aqui, aumento de mão, fez um fundo, marcou um fundo, consolidou um pouco, rompeu a consolidação, aumento de mão. 3 contratos, sendo um contrato aqui poderia fazer 2 contratos, aqui poderia, bota o stop aqui atrás, obviamente, né, stop aqui. Vamos lá, de novo. Entra aqui, stop aqui atrás, deixa aí. Chegou aqui, marcou esse ponto aqui como um possível fundo mais alto que o anterior, chegou perto da média móvel, voltou, beleza, ainda está em tendência, eu enxergo isso aqui como uma tendência de alta, continuação do movimento. Ok, rompendo ele, dá para fazer uma compra. Então, compra aqui e coloco o stop aqui atrás, sendo que eu já estava posicionado lá. Pego esse stop que eu estava aqui e puxo para a entrada aqui. Então, não perco mais dinheiro. Continua andando, fez a mesma coisa aqui, de novo, consolidou, olhou, ainda está com o fundo mais alto que o fundo anterior, ainda tem uma tendência de alta aqui, está acima da média. A média lenta está apontando para cima, a média rápida está apontando para cima, ok, é uma tendência de alta. O que eu faço? Espero o milho romper para cima e
faço uma nova entrada. Tomei uma posição aqui, pego meu stop, coloco aqui atrás. 3 contratos e o meu stop médio vai estar mais ou menos aqui, certo? E aí vou fazer aqui mais 12 pontos para cima aqui quase, chegar aqui a 6, enfim, estaria posicionado até agora tranquilamente. Onde é que estaria minha saída? Poderia fazer uma saída parcial, perdendo esse fundo. Poderia colocar aqui, estopar 2 contratos aqui. Se eu já não tivesse estopado nenhum aqui antes, poderia colocar 2 contratos aqui embaixo e deixar o trade andar. Então, se ele chegar aqui e romper esses 2 contratos, na pior das hipóteses, eu posso tentar botar o terceiro stop aqui atrás, vou sair num ganho de quase 3 contratos aí com uma boa quantidade. Isso é uma das maneiras que eu opero e eu acho muito prudente e daria para ganhar muito dinheiro. Ok, quero fazer com mais contratos? Beleza, bota 3, 4, 5, mas eu opero sempre entrando em contratos progressivos. Começa com 1, depois boto 2, boto 3. 3 é o meu limite. E quando o movimento está grande. Mas geralmente fica em 1 e 2, que é o que funciona. Aqui não chegou a cruzar a média, mas mesmo assim ele deu uma subida alta. Aqui ele cruzou a média. Então, onde é que seria o movimento aqui? Desceu, fez um cruzamento de média móvel, só que porém, o que acontece aqui? Média móvel lenta apontando para cima, média móvel curta apontando para baixo. Ele não parece estar numa tendência de baixa. Então tem que cuidar desse detalhe. Média móvel lenta apontando para baixo, média móvel lenta apontando para cima. Aqui seria uma entrada. Não cruzou a média? Não, mas seria uma entrada baseada nas médias. Aqui seria uma entrada. Ok? Voltando mais um pouco. Aqui ele andou de lado um bom tempo. Aqui, cruzamento de média móvel, obviamente que daria uma entrada. Aqui, se eu fizesse uma entrada para baixo, dá para fazer? Não enxergo, porque para mim a média móvel lenta estaria apontando, não estaria, até poderia fazer aqui, porque ela teria mal aqui, levemente apontando para baixo. Então eu poderia estar querendo fazer esse movimento aqui, e dependendo do momento, eu poderia ter feito essa entrada aqui e seria estopado. Então provavelmente aqui eu poderia ter feito uma venda, mas também teria um fundo aqui. Então eu faria uma venda aqui, colocaria meu stop aqui atrás e ele provavelmente me estoparia. Beleza? Aqui, mais uma vez. Média móvel lenta apontando um pouco para baixo, levemente, ela vem no movimento alto, mas levemente apontando um pouco para baixo. Média móvel rápida, vai descer rápido aqui e cruzou a média móvel lenta. Ok, aqui nesse momento onde elas se cruzam, ela foi nesse candle aqui. Então eu poderia fazer uma entrada sempre perto da média, arriscada uma entrada aqui, mais prudente eu faria uma entrada esperando o toque aqui. Então aqui uma entrada mais prudente, stop aqui atrás. Um risco aí pelo menos 2 para 1, ia fazer bem mais do que isso. Então poderia ter continuado no trade, até não fiz esse trade. Aqui, média móvel lenta apontando para cima, média móvel rápida cruzou para cima, fechou um candle acima, entrei aqui. Na verdade ela cruzou quando já estava aqui, ela cruzou aqui. Porque aqui ela não tinha cruzado ainda, ela estava aqui atrás, tá? Apontando para cima. Então ela foi, voltou e cruzou a média aqui. Isso aqui é um movimento perfeito, isso aqui é muito bom. Porque ela volta na média e faz um candle forte aqui em cima da média. Ela mostra, opa, aqui eu tenho uma resistência forte. E aí a média móvel rápida cruza, aqui uma entrada muito boa. Entra aqui, stop aqui atrás, stop aí de um pouco mais de 1 ponto. E deixa o trade andar, obviamente que ele andou de lado aqui e aqui até poderia ter estopado. Eu geralmente trabalho com risco 2 para 1, então 1 aqui, daria 2 pontos aqui, dá, até mais. Teria saído logo nos próximos dias, 2 dias aqui. Beleza? De novo aqui, ó, média móvel lenta apontando para cima, média móvel rápida cruzou para cima, entrou uma entrada aqui, talvez aqui, esse fundo, stop aqui no fundo e deixa ele andar. O que dá para ver? Eu estou aqui em 2018, né? O que dá para ver? Não tem tantas entradas. Em 2020 teve uma entrada boa aqui, abril, maio. Mas quando tem uma entrada, a entrada é grande. A gente fica posicionado no milho por um bom tempo. Então, Guilherme, eu quero entrar mais seguido. Ok, dá para entrar mais seguido. Dá para entrar aqui? Dá.
É mais arriscado? Sim, está esticado. Isso aqui é um elástico, ele vai puxando, vai puxando, vai puxando, chega uma hora que solta, e quando solta vem forte. Qual que é o problema? Não é um contrato muito líquido. E aí começa a pular stop, e aí o pessoal se desespera. Então tem que ter esse cuidado. Esse para mim é um dos melhores ativos que tem para se operar na Bolsa Brasileira. E eu opero basicamente cruzamento de médias móveis e às vezes rompimento de candle estreito, seguido de um candle forte anterior. Então, por exemplo, deixa eu tentar achar o movimento aqui. Deixa eu botar acho que nos 120 minutos é mais fácil de enxergar. Mas vamos lá. Vamos lá. Aqui, por exemplo, ó. Aqui tem um candle forte, depois fez candle estreito, candle estreito, candle estreito. Rompendo aqui, uma compra. Rompendo aqui, uma venda. Ele foi, pum. Aqui poderia ter entrado uma venda. Por que eu não faria essa operação? Porque eu estou bem pertinho da média móvel rápida. Ela está apontando fortemente para cima e a média móvel lenta apontando fortemente para baixo. Então eu esperaria romper para cima. Então aqui eu poderia tomar uma posição de compra. Então fez esse candle aqui, negou ele em seguida, pum, compra aqui, vai embora. Vamos tentar procurar outro. Deve ter um monte se olhar. Mas geralmente, ó, puxada forte de lado, candle pequenininho, rompeu para cima, vai embora. Stop aonde? Atrás do candle pequeno. Então essa é a ideia. Faz um candle curto, pum, rompeu para cima, compra. Stop está onde? É atrás dele. É assim que eu gosto de operar. Mas aqui mesmo, tá falando, eu fiz um vídeo ainda gravando no dia de hoje. Ó, candle vendedor, tendência anterior a uma tendência de baixa, corrigiu um pouco, candle vendedor forte. Onde é que eu posso entrar? Perdendo esses candles. Na verdade, o bom mesmo seria perder já no primeiro, mas ele fez vários candles de lado, ele está fazendo isso ultimamente. Então, perdendo esse fundo, perdendo essa média, ele tende a vir embora. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Esse é um modo que eu opero o contrato de milho futuro. Então, eu acho um contrato que funciona muito bem. Não vai ter tantas entradas, isso aqui não é um day trade, muito menos vai ter entradas rápidas, não é todo dia. As pessoas têm que ficar consciente que não vai... tem que parar com a mania, na verdade, de clicar toda hora. O mouse, cada vez que clica, não vai ficar milionário da noite para o dia. Então, às vezes, a pessoa fica aqui o dia inteiro procurando, eu quero entrar, meu Deus, eu vou entrar agora, não, vou entrar agora vai. E não sabe o que faz. E aí acaba perdendo dinheiro. Ou muito melhor, vem aqui, faz uma venda boa aqui, vende, ganha bastante e devolve tudo. Fazendo essas entradinhas, vai, agora não vai, é 40 reais, 50 reais, 60 reais, 100 reais, 200 reais, toda hora. E aí quando faz uma entrada grande, quando faz um movimento grande, fica, eu sou muito bom, e depois devolve tudo. Assim a conta não fecha. Então, espera um momento. Tenha paciência. Acho que um dos maiores segredos do trade é ter paciência, esperar o momento certo. O mercado não vai acabar hoje, não vai acabar amanhã, tem trade todo santo dia. Então espera, aqui uma boa entrada, aqui uma boa entrada, aqui uma boa entrada, aqui não deu quase nenhuma. Mas ok, estava indo para cima, poderia comprar rompendo, bota o stop curtinho, é mais arriscado? Bem mais arriscado. Eu estou mostrando, mas não mostrando as telas, né? Aqui uma boa entrada, aqui uma boa entrada, aqui uma boa entrada. Aqui estava esticado, mas stop curtinho, dá para fazer. Eu fiz várias aqui, funciona. Então, é só questão de cuidar. Beleza? Então esse foi o modo de como eu opero e como eu acho interessante operar o contrato de milho. Então, sempre seguindo as médias móveis. Até vou escrever aqui, ó. Deixa eu pegar, cadê o texto aqui? Eu estou toda hora mudando o texto, texto aqui, ó. Operação rompimento de médias móveis. Média móvel rápida
cruzando média móvel lenta. E aí entenda como média móvel rápida, uma média móvel de 5, de 7, de 8, de 9, uma média móvel lenta aí de 80, 90, 72, 200 períodos. Quanto maior esse período, menos entrada vai dar. Mas mais confiável vai ser assim. Tempo gráfico. Diário. Tempo gráfico. Diário. 120. 60 minutos. Não precisa mais do que isso. Fazendo esses três, cuidando desses três tempos gráficos e operando dessa maneira, a chance de perder dinheiro fica pequena. E quando perde pouco, e quando ganha, ganha muito, tendo várias possibilidades de aumento de mão, que nem eu mostrei no vídeo. Beleza? Então, pessoal, acho que ficou fácil. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários. Qualquer sugestão, também fica à vontade, pode falar. Eu respondo todo mundo que perguntar. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Esse vídeo é 100% gratuito. A ideia vai ser sempre ser gratuito. Não quero cobrar nada de ninguém. Eu faço isso porque eu gosto. E eu faço isso porque quando eu comecei, alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, uma que mal tinha liquidez nesses contratos e era bem lento, mas principalmente que não tinha quase nada sobre isso. Era difícil achar coisa. A gente achava alguma coisa em livro, mas muito operacional que a gente aprende em livro funciona, só que o mercado é dinâmico, ele vai mudando, então a gente tem que se adaptar. E quem está começando, às vezes, não se perde. Então, eu vejo muita gente falando day trade, day trade, day trade, day trade. Eu perdi muito dinheiro com day trade. Comecei no day trade achando que ia fazer 3, 4, 5 mil reais por dia, tendo 2 mil reais na conta, e não dá certo. Perdi muito dinheiro, tive um pouquinho de sorte no começo, ganhei um pouco para devolver tudo. Então, a ideia é fazer uma coisa prudente, montar um canal aqui um pouco mais prudente para que vocês possam ganhar dinheiro. Eu quero que todo mundo se dê bem, quero que todo mundo ganhe dinheiro e eu fico muito feliz com isso. Beleza, então? Valeu, brigadão, um abraço e tchau!